vitória importante. Felipão, boa tarde, parabéns pela vitória. Eu queria saber o que representa para o Grêmio, para o vestiário, essa vitória na arrancada, né, desse segundo turno do Campeonato Brasileiro, e a respeito da escalação do Grêmio, que hoje surpreendeu, né, todo mundo, os torcedores, e o torcedor, imagino que queira saber o que aconteceu com o Campaz, que ficou em Porto Alegre treinando durante as 2 últimas semanas, mas não apareceu na partida de hoje. Não aconteceu nada, treinou, eu fiz a opção pelo Alisson por uma situação tática e o Campaz fez o seu trabalho normal durante toda a semana e se precisássemos ou tivéssemos uma situação diferente no jogo, ele entraria e poderia jogar. Mas optamos pelo Alisson para dar um pouco mais de velocidade pelos lados do campo, já que tínhamos 2 jogadores velozes pelo lado, e o Alisson poderia compor em determinadas oportunidades aquele setor, porque precisávamos atacar um pouco mais a equipe do América, e foi o que aconteceu no primeiro tempo, principalmente. Mas não tem nada de especial, o trabalho foi feito, e não é porque é A, B ou C que vai entrar no time, ou vai jogar porque o torcedor entende que foi contratado e vai ter que trabalhar junto com os outros, e durante os jogos, durante a situação que acontecer, uma partida pensada pela comissão técnica, muitas vezes pode aparecer, outras não. Filipão, o jogo se desenhou da maneira que você imaginava, principalmente na questão de primeiro tempo? Dá para dizer que se desenhou como você imaginava, e no final do primeiro tempo a construção dos gols, e aí no segundo tempo você mudou um pouco a postura do time, o time ficou um pouco mais segurando um pouco mais e avançando menos, desenhou daquilo que você imaginava para o Grêmio o jogo de hoje? Não, nós avançamos à medida que era possível, nós fizemos o jogo calculado, nós tínhamos condições de marcar pressão como fizemos no primeiro tempo, fizemos o que foi possível. No primeiro tempo tivemos essa marcação mais forte, no segundo tempo fizemos uma marcação um pouco mais baixa, porque não se aguentava, mesmo fazendo todo um trabalho na semana de quinta até domingo, 11 da manhã, fisiologicamente, tem dificuldades. Vocês sentiram também, o Ceará foi uma equipe que nos atacou, mas que teve no máximo 2 oportunidades, um cabeceio e um chute. Então, o jogo se desenhou de uma forma boa para nós no primeiro tempo e boa também no segundo tempo, em virtude do resultado. Boa tarde, Filipão. O Grêmio talvez tenha tido hoje a melhor atuação na combinação resultado-desempenho sob o teu comando nessa passagem. Isso vem sucedendo um fato que aconteceu lá no último dia 1º, que foi extremamente desagradável, que terminou em caso policial, e que até pela falta de jogos, pela falta de oportunidade, tu não comentasse. Eu queria saber se existe alguma relação entre aquilo que aconteceu no dia 1º em frente ao CT Luiz Carvalho e o jogo de hoje. Como é que foi de tua parte para com o grupo relativizar todos aqueles fatos lamentáveis que aconteceram? Eu não sei se estava dentro do ônibus, onde é que tu estava quando aconteceram aqueles fatos. Bem, em primeiro lugar, eu quero colocar que é uma alegria para mim conversar contigo, José. Faz muito tempo que não converso contigo e não vi esses teus cabelos grisalhos aí e tudo mais, tá ficando velho que nem eu. Em segundo lugar, que eu estava dentro do CT, sim, eu estava trabalhando. Acho que aquilo foi um episódio bobo, mas os jogadores nem comentaram sobre o assunto, nem eu comentei sobre o assunto. O que eu tinha que fazer, e eles também tinham que fazer, era trabalhar durante a semana que nós tínhamos para trabalhar. Só isso. Foi o que fizemos e colhemos o resultado hoje, mas esperamos colher mais resultados ainda no futuro.
Felipão, é o segundo jogo seguido que a dupla Juan Rodrigues jogam juntos ali no sistema defensivo, no miolo da zaga. E isso acontece numa temporada onde Kahneman e Jeromel, por N motivos, não estão conseguindo ter uma sequência e formar aquela parceria histórica que teve na defesa. O senhor observa, nesse momento, esses dois jovens sucedendo uma dupla que já foi histórica? Existe esta possibilidade, tecnicamente falando, pela qualidade apresentada por eles nos últimos dois jogos? Não, existe a possibilidade, tanto é que eles estão jogando, e também por uma série de fatores que acontecem no nosso clube, com os nossos atletas, em razão de lesões, que fazem com que, às vezes, o segmento de um jogo, 2 jogos, não aconteça com assiduidade. Não tem aquele ritmo. E aí, os dois que estão jogando são muito rápidos, são jogadores de excelente velocidade, claro que podem substituir, mas ainda temos Jeromel e Kahneman como os nossos jogadores, uma zaga principal, uma zaga espetacular, mas que, por problemas, estamos tendo dificuldade em escalar esses dois jogadores. Então, à medida que pudermos colocar ou tivermos oportunidade e precisarmos, eles estão prontos também. Mas os dois jogadores que estão jogando no momento, como é o caso de Rodrigues e Juan, estão muito bem, estão satisfazendo todas as nossas necessidades. Professor Felipão, boa tarde. Eu queria que o senhor falasse da semana que agora começa para o Grêmio, em relação à Copa do Brasil, que tipo de planejamento o senhor vai fazer, e até porque também tem jogo no outro final de semana contra o Flamengo, só que pelo Campeonato Brasileiro. E até uma semana de aniversário do Grêmio, o senhor também vai participar aí amanhã na questão da Calçada da Fama, também queria que falasse sobre isso. Obrigado. Bem, o planejamento para o Flamengo, nós já iniciamos, já pensamos e vamos tentar colocar em prática durante essa semana uma ideia que é da comissão técnica, junto com a direção, em razão do resultado que tivemos aqui, que foi muito ruim, e em razão da nossa posição também no Campeonato Brasileiro. A gente vai estudar detalhadamente como fazer. Quanto à minha participação amanhã na Calçada da Fama, eu tenho o maior orgulho, a maior satisfação de estar participando, embora este momento a gente não viva intensamente essa situação pelo momento atual que nós estamos passando, mas é uma alegria, é algo que eu não esperava, mas que fui agraciado, e claro que estarei feliz, estarei participando e junto com as pessoas que foram agraciadas desse momento histórico do Grêmio, para mim, como gremista, para mim e para mim e para meus familiares, principalmente, porque fica para a história, fica para o resto da vida, e o Grêmio viverá eternamente. Eu não, mas o Grêmio sim, e eu terei sempre um lugar junto ao Grêmio. Filipão, ainda sobre esse jogo com o Flamengo na semana da Copa do Brasil, né? Tem a questão da discussão sobre a torcida lá no Maracanã, e a postura do Grêmio se realmente houver torcida nesse jogo. Como é que isso chega para o vestiário, para o senhor, para os jogadores, enfim, já há uma orientação sobre aquela situação de entrar em campo ou não, caso haja torcida do Maracanã? Não, isso a nossa parte é jogar futebol. Nossa parte nós vamos ao Rio para jogar futebol, independente do que acontecer em relação ao Flamengo, torcida, coronavírus, uma série de detalhes. Nós vamos fazer o nosso trabalho. Provavelmente, e acredito que 100%, o Grêmio entrará em campo, fará o jogo normal, independente de se o juiz tal tem uma liminar, se tem público, não tem público, isso aí no vestiário não entra, nós vamos só pensar no jogar futebol e acabou.
Ô Felipão, você falou, quando você deu a resposta sobre o Campas, né, o jogador vai jogar, se mostrar no treino e principalmente no jogo. E aí o Diego Souza entra hoje, quando você não tem o Borja, teve o Borja mais em cima da hora e faz um gol. Aliás, ele já vem voltando a fazer alguns gols aí pelo Grêmio. Diego Souza pode ter uma sequência como titular do Grêmio? Você entende que ele está de novo num ritmo que possa assumir o protagonismo no ataque do Grêmio? Pode, porque como eu disse, eu vou dando as oportunidades e quem aproveita a oportunidade muitas vezes recebe a segunda, a terceira e segue. Quer dizer, eu vou procurar alternativas para também ter, participando da equipe, o Borja. O Borja sai daqui, vai para a Colômbia, no último jogo faz os 2 gols da equipe da Colômbia, tem jogado muito bem conosco, então eu não posso desestimular quem sai por uma seleção, como é o caso também do Breno. O Breno também deverá receber as oportunidades, e não 1, 2, 3 ou 4, na medida que entender que possa colocar o Breno, porque senão a gente estará punindo por ir numa seleção. O que eu não posso mudar alguma coisa é no sentido, por exemplo, de que o Borja foi para a seleção, voltou no sábado à tarde para jogar no domingo. De manhã não dá. Algumas coisas nós vamos ter que tomar alguma providência em relação à cedência de jogadores da seleção para voltar pelo menos 2 dias antes, como foi o caso do Vila Sante, que chegou na sexta-noite, para poder ainda treinar no sábado, fazer alguma coisa. E eu tenho que valorizar também quem fica no meu grupo aqui, porque senão a gente só vai cometer alguns erros. E eu vou dar as oportunidades e vou ver durante o treino, vou ver o que eu posso colocar durante o jogo, mas eu não vou desestimular ninguém, sim estimular, que a gente sempre tenha o melhor em campo. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.